O silêncio naquela vastidão primordial tinha um peso diferente. Uma quietude espessa que se agarrava à sua pele nua antes mesmo do primeiro claro amanhecer. O ar, um pálido azul gelado que mal tocava a pele, carregava o frio cortante do início da manhã, como um convite hesitante para despertar o corpo travado pela noite. O chão sob seus pés estava úmido. Não havia ainda o charme reconfortante de uma floresta, apenas a terra molhada, exalando um odor rústico e levemente acre, como fumaça antiga esquecida no tempo. Você se mexeu devagar, sentindo o tremor quase imperceptível da sua mão contra a casca áspera de uma pedra. Não havia uma aldeia, nem mesmo uma sombra familiar, só a vastidão silenciosa ao redor e o sussurro distante da brisa que agitava. Folhas secas de arbustos esparsos. A monotonia daquela vida inicial já parecia esmagadora. Um ciclo incessante de movimentos lentos, pontuados pelo som seco das pedras se chocando para abrir frutos encerrados em capas duras demais para qualquer dente ainda. Se hoje um sem bateria nos desespera qualquer pânico, imagine só o desespero de ver sua última lasca de lenha apagar, deixando você numa escuridão e frio absolutos. A rotina era simples, porém exaustiva. O sol mal havia começado sua jornada quando a busca por comida começou. Um esforço repetitivo e quase mecânico que girava em torno da sobrevivência. Seu olhar caía sobre um montinho de galhos secos que tentavam ganhar vida em uma fogueira incerta. Fogo que mais teimava contra o vento do que aquecia de verdade. Ainda assim, o breve calor compartilhado ao redor daquela chama trêmula oferecia um raro respiro no tédio esmagador do dia, um pequeno conforto que fazia o corpo fugir, por alguns minutos, da sensação crua da existência nua e isolada. Você parou um instante, percebendo um silêncio estranho. A princípio, tudo parecia normal. O ranger baixo das árvores, o leve zumbido dos insetos, irritantes que não dava folga nem no escuro. Mas então, o latir constante dos cães, que até pouco agitava o ar, cessou abruptamente. Um olhar passou entre você e um vizinho invisível no horizonte. Algo no ar mudou. Não era apenas o frio que se intensificava. Esse silêncio súbito carregava uma sombra inesperada, um prenúncio invisível de que o dia seguinte poderia não apenas repetir o cansaço do anterior. Uma pequena agitação no ambiente chamava sua atenção, um leve tremor coletivo que insinuava que as coisas estavam prestes a mudar, para algo ainda mais imprevisível e talvez inesquecível. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns o botão sumiu e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como um travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O silêncio se espalhava pela vastidão. Agora não mais a esse vazio pulsante. O vento não mais apenas sussurrava, parecia escutar. E então, uma inquietude vagarosa começou a se infiltrar no ar. Um sutil tremor, quase imperceptível, ondulando até os ossos. Seu corpo esmagava a terra úmida a cada passo. Pequenos estalos de gravetos secos despertavam ecos contidos, como se cada som fosse uma pequena confissão. A fogueira trêmula,
aquela tímida chama que mal aquecia, devolvia luz ao mundo morno só no olhar. O calor era um fôlego fugaz contra o frio que insistia em envolver tudo, como um manto pesado demais para carregar em dias assim. Você podia sentir os ossos pedindo descanso, mas a promessa silenciosa do dia te empurrava a continuar. Olhos atentos vasculhavam o horizonte, onde a linha entre o céu pálido e a terra úmida se dissipava em névoa. Aquela ausência antes comum começava a despertar um incômodo estranho. Até os insetos pareciam calar a voz. A natureza cessava um diálogo invisível. E você sentiu, lá no fundo, um nó apertado, a sensação que algo estava se armando ali, além da rotina sufocante. Movem-se devagar. Seus dedos finalmente alcançaram um naco de pedra, polido pela pressa de outras mãos, há muito desaparecidas. Ela era fria, dura, e a textura revelava uma história que seus sentidos não alcançavam. Imaginar esse objeto nas mãos de um ser humano, perdido no tempo, era quase um mistério maior que o frio que escorria pela pele. Um resquício primitivo daquilo que você talvez viesse a chamar de passado, ou quem sabe, um elo com o que ainda não entendia. As folhas secas nas árvores vizinhas, antes agitadas por uma brisa errante, agora pendiam imóveis. O som do nada, aquele nada incômodo, faz seu coração acelerar na calma do amanhecer. O mundo parecia segurar a respiração junto contigo. A expectativa pousava como um pássaro silencioso em cima das coisas diárias. Você precisava ouvir, ainda que nada viesse dizer. Foi quando um cheiro diferente alcançou suas narinas. Um aroma aguçado, estranho para aquela imensidão ainda virgem. Era fumaça, mas não da brasa que você tentava manter viva. Essa tinha outra origem, distante e ameaçadora. O cheiro se misturava com a terra úmida, criando uma estranha coloração mental. Você sabia que o conforto do fogo familiar estava ameaçado pelo desconhecido que chegava com o vento. O sol, ainda baixo no céu, espalhava uma luz trêmula que parecia hesitar antes de tocar a pele e o chão. A penumbra da manhã carregava um suspense que ninguém havia pedido, mas que você sentia como inevitável. Seus músculos começaram a se esticar, como se o corpo soubesse que não era hora de descansar, e sim de se preparar para o que viria. Não por escolha, mas por aquela força bruta da sobrevivência que te sussurra a cada instante. Você ainda está aqui. Quanto tempo? Um som voltou, tênue, mas suficiente para chamar sua atenção. O estalo de um galho quebrando longe, por entre as árvores nuas. À primeira vista, parecia um movimento normal da vida selvagem, mas não havia nada tranquilo naquela repetição súbita. O coração bateu mais rápido e você percebeu uma sombra dançando entre os troncos. Uma silhueta que não fazia parte da paisagem costumeira. Seu olhar tentou capturar mais detalhes, mas a névoa que levantava do veículo da terra dificultava. Seria um predador? Um estranho? Algo jamais enfrentado antes? O fogo, que até aquele instante parecia uma pequena companhia, de repente derivou para um amigo distante. Seus olhos, famintos por calor, buscavam refúgio na chama, ao mesmo tempo em que não conseguiam desgrudar da suspeita que sedimentava no ar. O frio não era mais apenas parte da manhã, agora era um presságio.
Você respirava profundamente, tentando mergulhar no som dos próprios pulmões, tão barulhento contra o quase silêncio da vastidão. Imaginava a resistência necessária para continuar, a força que residia em cada movimento quase automático que fazia, pois não bastava sobreviver ao dia exaustivo. Algo dizia que dias exaustivos já não seriam suficientes. Haveria necessidade de mais atenção, mais coragem, talvez até mesmo companheirismo. Algo que transcendia o toque frio da pedra ou o calor precário das faíscas. As árvores não mais se limitavam a abrigar insetos ou balançar ao vento. Agora pareciam carregar histórias que poderiam se tornar medos. A brisa, antes anunciada como um sussurro discreto, crescia em intensidade, deslocando a névoa e deixando escapar uma claridade que não era só da manhã. Luz ou sinal do movimento do invisível fluxo que começava. Seus olhos se estreitaram, buscando a origem do que nem mesmo a fala mais antiga poderia definir. Você sentiu o corpo inteiro, tenso e desperto, responder a um chamado que jamais recebera educação para compreender. Atrás daquela vastidão imóvel, algo respirava com intenção. Um ritmo que suprimia o silêncio, controlava o tempo e aguardava um momento para pular do invisível para o palpável. E nesse instante, quando o sol ainda relutava em iluminar, você percebeu que o dia seguinte não seria só mais um entre tantos. Haveria mudança, uma mudança profunda, que não cabia só no frio da manhã, no solo molhado ou nas brasas quase mortas. O dia seguinte carregaria consigo uma promessa não pedida, o desconhecido, um passo que não havia sido dado, uma escolha que não parecia estar em suas mãos. E enquanto o vento agitava as folhas secas, um estalo súbito e certeiro estremeceu o ar. À sua volta, um som que parecia romper o véu do tempo e trazer consigo o sinal de que o mundo à sua volta, até então tão vasto e silencioso, começaria a contar uma história diferente. Você não sabia ainda o que viria, mas sentia, sem dúvida, que estava prestes a descobrir. E se prepare, porque quando amanhã amanhecer, nada será como antes. O ar parecia ainda mais espesso, como se tivesse se tornado uma substância que você pudesse sentir grudando nos poros, tornando cada respiração um esforço deliberado. Seus passos pesavam contra a terra, deixando marcas que logo seriam engolidas pela névoa rasteira. Tudo estava aninhado naquela suspensão entre o silêncio e o som, uma linha tênue esticada sobre a vastidão do desconhecido. Você sentiu o cheiro da fumaça novamente, agora mais perto, misturado à umidade da manhã. Havia algo ali que não pertencia, um farol silencioso, uma promessa não dita de que aquilo não era um amanhecer comum. A chama que teimava em não se apagar parecia insultar o frio insistente, um pequeno ato de resistência que você segurava como uma espécie de normalidade. Mas fora dela, a paisagem conspirava em sombras. No horizonte, uma silhueta tomou forma, lenta, vacilante entre as árvores esqueléticas. Não havia movimento violento, nem pressa, apenas um balançar quase hesitante, como se o próprio ar tivesse vergonha de perturbar aquela calma forçada. Você congelou,
o corpo apertando o calor tênue da chama, cada músculo sugerindo preparação para um confronto invisível. Um galho se quebrou, ecoando alto demais para ser ignorado. A tensão na ponta dos seus dedos viajou pelo ar até a base da espinha. Uma mensagem clara. Algo se movia além do alcance da sua visão. Seus olhos tentaram deslizar sobre as sombras, mas cada forma parecia misturar-se com o chão molhado. Um esboço fugidio, mais sensação do que imagem. Mais profundo do que antes, como se o mundo tivesse puxado o ar para dentro, preparando um suspiro retido. As folhas secas, antes imóveis, agora tremiam levemente, como se captando a vibração de uma energia crescente. O fogo, aquela pequena promessa de calor, piscou quase em sinal de alerta. Você apertou os olhos e, por um momento, viu algo que fez o coração saltar. Um reflexo, uma luz que não deveria estar ali. Longe demais para ser o sol e quente demais para ser apenas um raio. Era a faísca de algo novo, um brilho que carregava o peso da novidade e do perigo. O corpo não teve escolha senão se mover, mesmo que a vontade fosse permanecer imóvel. O frio começava a se infiltrar pelas roupas finas da sua pele, um lembrete incômodo de que o conforto era sempre temporário. Seus passos retomaram o andamento, cuidadosos e calculados, carregando a chama na ponta dos dedos como um escudo frágil contra a imensidão que crescia ao redor. Cada som parecia agora um prenúncio, o farfalhar distante da vegetação, um suspiro que poderia ser vento ou qualquer coisa com vontade própria. Você sentiu pela primeira vez a obrigação invisível de estar atento, não apenas para sobreviver a mais um ciclo, mas para enfrentar o que se escondia na fronteira do conhecido. Enquanto seu olhar buscava a origem daquele brilho misterioso, um ruído diferente cortou a névoa. Um som cúmplice, estranho, um murmúrio que não era da natureza, mas daquele lugar estranho e silencioso onde você se encontrava. Era quase imperceptível, como uma palavra esquecida se revelando na ponta da língua. Seu corpo reagiu antes da mente, um pulso de recuo tocando a ordem de continuar. A brasa na fogueira agora parecia um farol solitário em meio a um vasto mar escuro, e ainda assim você não conseguia desviar o olhar daquele ponto de luz. Era um convite, uma armadilha, uma promessa, um sinal de que algo mais estava à espreita. A névoa começou a se dissipar lentamente, como se a respiração do mundo estivesse mudando. Você percebeu que o dia que esperava pacientemente não seria só mais um dia, seria o início de uma virada, um momento que poderia marcar o antes e o depois naquela vastidão primordial. A terra sob seus pés roncava uma história antiga, quase esquecida, e o ar carregava o peso de uma expectativa não expressa. O silêncio se desfez num sussurro coletivo, como se as próprias árvores segredassem entre si sobre o que estava para chegar. Você sentiu um calafrio diferente, mais profundo e estranho que o frio da manhã. Uma prévia silenciosa de que aquela chama tênue e aquele frio cortante eram apenas o prólogo. Então, quando a luz finalmente quebrou a linha do horizonte, revelando o mundo desperto, um movimento súbito congelou o instante. Uma forma desenhada no ar,
um gesto que não pertencia àquele lugar. O desconhecido havia cruzado a linha invisível, e ali no limiar entre o dia e a noite, entre o antigo e o porvir, você soube, ou melhor, sentiu com uma certeza que transcende palavras, que a vastidão calada nunca mais seria a mesma, porque o futuro, silencioso e iminente, acabava de acordar. O vento parecia sussurrar segredos antigos, enquanto você dava cada passo, a umidade da terra moldando-se sob suas solas, gotejando pequenos fragmentos do dia que ainda demoraria a despertar. O frio se infiltrava, sagaz e silencioso, fazendo seu corpo buscar conforto nas poucas camadas da pele que tinha. A luz tímida do sol, hesitando além do horizonte envolto em névoa, lançava sombras alongadas que se esticavam preguiçosamente. Mas havia algo ali, além do jogo de claridade e sombras, que fazia todo esse cenário parecer um palco, preparado para algo maior, um ato iminente que não podia ser ignorado. Você sentiu o peso do silêncio ao seu redor como um manto sufocante, quase palpável. Um silêncio que não era apenas ausência de som, era a presença de um vazio carregado, uma pausa tensa, como se a própria natureza prendesse a respiração, aguardando que o próximo movimento fosse inevitável e irreversível. Os insetos, esses barulhentos incômodos que tantas vezes ameaçaram arrancar sua paciência, cessaram suas cantorias cortantes. As árvores, outrora balançando na brisa, indolente, agora se mantinham rígidas, esticadas para o céu, suas folhas e galhos imóveis, como estátuas de um tempo congelado. O cheiro da fumaça distante voltou, agora mais forte, um toque agudo e invasivo que perfurava o ar úmido, puxando sua atenção para um aroma metálico que dançava com a neblina, insinuando que a quietude estava prestes a ser quebrada. Não era o conforto familiar daquele fogo seu, repleto de lembranças e calor precário. Era diferente, distante e ameaçador. Um sinal inequívoco de que você não estava mais sozinho neste mundo primordial. A respiração, sentida como nuvens brancas se formando e se dispersando, parecia se acelerar, e até seus batimentos cardíacos escolhiam uma cadência nervosa e irregular. Mais uma vez, seus olhos buscaram o horizonte, onde as formas começavam a dissolver e emergir entre a névoa. Uma sombra difusa, balançante, quase hesitante, surgiu sorrateira entre os troncos esqueléticos das árvores. Se fosse apenas um animal perdido, um cervo faminto, talvez, você conseguiria aceitar. Mas algo nessa silhueta parecia uma dissonância recorrente na melodia do ambiente. Um sinal perturbador que seu corpo reconheceu com aquele arrepio que você gostaria de poder ignorar. A tensão se enroscava em cada fibra do seu ser. Um fio invisível que te puxava para trás e ao mesmo tempo te instigava a avançar. Você se agarrou àquela fogueira pequena, seu leito de luz e calor, ainda trêmulo no meio do tapete gelado da terra. O fogo dançava em chamas hesitantes, como se relutasse em continuar, perseguidas pelo vento cortante, que testava sua resistência, que subia parecia um latido silencioso contra a ameaça invisível que se estendia pelo bosque. O calor era um sussurro precioso,
uma promessa fugaz de vida em meio à iminência do desconhecido. Um estalo agudo rasgou o ar, mais forte, mais próximo, disparando uma descarga elétrica por toda a sua espinha. Algo ou alguém avançava, quebrando não apenas galhos, mas o tecido frágil da paz que você tentava preservar. Seu olhar vasculhou a névoa densa com um foco primal, um movimento, uma forma que pudesse explicar o alerta que aumentava a cada segundo. A respiração suspensa no peito parecia aumentar o eco do silêncio ao redor, fazendo você se sentir dentro de um poço, onde cada batida de coração retumbava. E então, nada. Um vazio pulsante, cortado apenas pelo fraco calor do fogo que ainda lutava para sobreviver. A silhueta desaparecera tão rápido quanto surgira, como um fantasma fugidio engolido pela névoa. O mundo, por um instante, pareceu desabar novamente naquela calma ameaçadora, uma paz que carregava o presságio de tempestade. A frieza aumentou, e os pequenos grãos de terra úmida sob seus pés pareciam congelar, como se até o chão sentisse o peso da tensão crescente. Você deu mais um passo, deixando para trás pequenas marcas que a neblina rapidamente apagava. Cada respiração era um esforço consciente, e seu corpo, mesmo exausto da rotina monotona, agora despertava para um exercício diferente: estar atento, preparado, desconfiado. Aquela manhã tão parecida com tantas, outras em sua simplicidade brutal, começava a se desvendar como uma encruzilhada entre o conhecido e o imprevisto. Um leve farfalhar quebrou a imobilidade das folhas ao seu lado. Um som súbito que parecia vir do nada e, ao mesmo tempo, de todo lugar. Sua cabeça se virou com precisão, olhos cortando o ar em busca daquele sinal fugaz. Por um instante, a névoa deixou escapar um brilho estranho, um reflexo vibrante, quase elétrico, que irradiava uma sensação paradoxal. Beleza e ameaça mescladas num só instante. Você sentiu o mundo se segurar na respiração mais uma vez, como se uma história diferente ameaçasse começar. Uma narrativa tão antiga quanto o tempo e tão nova quanto a próxima batida do seu coração. O fogo trêmulo, sua âncora frágil, mudou de cor, um vermelho mais intenso, quase pulsando, como se respondesse à chegada que ecoava no ar. E você soube, com aquele instinto silencioso que não falha, que amanhã não seria um simples amanhecer, pois, escondido na névoa, no ar pesado e na sombra que se afastava, rumo ao horizonte, havia algo observando. Algo que não pertencia, que atravessara uma linha invisível e começava a reescrever o silêncio da vastidão primordial. E quando o sol finalmente soube que não era mais tempo de hesitar, um movimento súbito rompeu o silêncio, projetando uma sombra que fez o mundo inteiro prender a respiração, porque o universo acabara de mudar seu ritmo, e você estava bem no centro dessa nova batida. O sol subia devagar, mas a névoa teimava em não se dispersar, uma cortina sutil que fazia o mundo parecer estagnado, como se o tempo tivesse esquecido sua pressa. Cada passo que você dava afundava ligeiramente no chão encharcado, a umidade alcançando as solas dos pés e espalhando um frio discreto que se infiltrava pela carne. O ar era denso, quase viscoso,
e o cheiro da fumaça distante se tornava mais intrusivo, uma presença que arranhava as narinas e flutuava como uma ameaça silenciosa. Um aviso velado para manter os sentidos em alerta. Você ajustou a posição das mãos em torno do punhado de gravetos secos que carregava, o peso frágil da madeira instável contra a pele. A fogueira tênue que deixara para trás lutava contra o vento, sua chama reduzida a um fio, frágil de esperança rubra no crepúsculo da manhã. Aquela pequena luz não era só calor, era um símbolo da resistência, um lembrete quase infantil de que, apesar de tudo, a vida ainda resistia em meio à vastidão inclemente. À sua frente, o terreno continuava irregular, manchado por poças escuras que refletiam nuvens cinzentas e o céu opaco. Em meio à névoa, as sombras dos troncos nus pendiam, esticadas em ângulos tortos como dedos recortados de um gigante esquecido. O silêncio engrossava, e os sons vivos que habitavam o dia anterior agora pareciam adormecidos, deslocados como memórias surdas. Um estalo seco surgiu do mato, discreto, mas suficiente para prender sua atenção. Seu corpo congelou por uma fração de segundo, o coração dando um salto audível até para seus próprios ouvidos. O som se repetiu, mais próximo desta vez, interrompendo a imobilidade da manhã. Você virou a cabeça devagar, olhos vasculhando o nevoeiro em busca do responsável por aquela perturbação. Nada além da névoa e das formas indistintas. Mas o instinto gritava que não estava sozinho. A sensação de ser observado latejava no peito, uma pressão silenciosa que se arrastava, fria e implacável. Você pensou no fogo, seu farol, o conforto contra a incerteza, e sentiu um puxão de urgência. Aquele calor quase esquecido deveria ser alimentado, mantido vivo, mesmo que a liberdade de movimentos tivesse que ser sacrificada em nome da vigilância. Enquanto andava, o cheiro de fumaça ganhou contornos mais fortes, um toque metálico que se misturava à terra encharcada com uma estranha familiaridade. Não era como qualquer fogo que você já havia conhecido. Algo naquela fragrância carregava medo, não segurança. As árvores diante de você pareciam antecipar essa inquietação. As folhas, ainda secas, tremulavam levemente, como se estivessem colhendo informações do ar para repassar a seus pares em um sussurro mudo. Havia uma vida invisível naquele bosque esquálido, pulsante, observadora. E você, vulnerável, era uma parte recente e inesperada dessa trama. O frio apertava, rolando por entre as fibras dos seus músculos e fazendo cada movimento importar um esforço a mais. A neblina parecia resgatar sons antigos, grilos, um murmúrio distante, um barulho indistinguível que não conseguia definir. Alguma coisa estava ali, seguindo seus passos na penumbra daquele dia que não conseguia se decidir a nascer direito. Você tentou acalmar a respiração, contar as batidas do próprio coração, mas a mente se recusava a silenciar. A névoa levantava o véu de seu mundo conhecido e desvelava apenas pistas fragmentadas, sombras e ruídos que se esgueiravam na periferia da visão e do entendimento. O espaço que antes sentia familiar tornava-se um palco onde o silêncio era tecido com fios de tensão crescente. Seguindo em frente, um toque na pele lhe puxou um arrepio.
Um ramo seco que balançou, raspando devagar no braço. Nada agressivo, quase tímido, porém suficiente para quebrar qualquer senso falso de tranquilidade. A presença invisível pulsava com a mesma ansiedade que você carregava. Você pensou na chamuscada fogueira distante. O calor fraco, espalhado aos poucos, custava aquecer seus ossos, mas era suficiente para resistir contra. O gélido abraço da manhã. Aquela pequena luz pulsava como um coração frágil, um farol para um universo ameaçador. Uma promessa articulada pela simples vontade de permanecer. Em meio ao vazio branco e cinza, seus olhos captaram um brilho que não deveria estar ali. Uma fagulha isolada, flutuando como uma estrela desencaixada no ar úmido. Ela se moveu sutilmente, balançando em uma dança lenta, quase hipnótica. Seu corpo reagiu automaticamente, uma tensão se acendendo debaixo da pele, um chamado antigo despertando. Você sabia que por mais que o frescor da névoa sugerisse calma, aquele momento guardava algo diferente. Uma alteração pequena, quase imperceptível, mas com todo o peso do inevitável. O brilho cruzou a névoa e desapareceu tão rápido quanto surgira, deixando um rastro de inquietação. Por um instante, o mundo pareceu hesitar junto com você. A clareira agora guardava uma promessa não dita, um esconderijo para o que estava por vir. O frio crescente não era só da neblina ou da manhã tardia. Era o prenúncio de uma virada, algo que faria não só o dia, mas toda a história que você conhecia mudar de curso sem aviso. Você deu mais um passo, sentindo a terra firme sob o pé, e por um breve momento acreditou que podia ouvir uma respiração, longa e pausada, como se a própria terra estivesse segurando o fôlego. E então, no silêncio novo que se fez, uma sombra apareceu no limite da visão, deslizando entre árvores como se levasse consigo uma história pronta para ser contada. Você não sabia ainda quem ou o que era aquilo, mas sentia com uma clareza urgente que nada naquele mundo oculto voltaria a ser igual. O futuro acabava de começar a se revelar, e ele vinha envolto numa sombra que arrancava o silêncio mais profundo da vastidão primordial. O peso do ar parecia ter trocado de lado, antes frio que envolvia, agora uma pressão sutil que empurrava contra a pele, como se o próprio espaço respirasse contra você. Cada passo era um diálogo silencioso com a terra úmida, e o som dos seus pés sobre os gravetos secos parecia uma confissão abafada para aquele chão que guardava histórias imemoriais. Você avançou, os olhos capturando os detalhes que a névoa teimava em esconder. O brilho colorido do fogo, mesmo quase extinto, projetava sombras que dançavam em um balé hesitante. Por alguns instantes, pareceu que a natureza suspendeu seu próprio curso, congelando em um quadro silencioso e expectante. O cheiro da fumaça voltou com mais insistência, um aroma áspero que se misturava ao respiro úmido da noite que se curvava ao amanhecer. Não mais familiar, aquele odor era uma cicatriz invisível que cruzava o ar, marcando um território não seu, impondo uma presença desconhecida. Ao longe, uma série de ruídos quebrava o manto de silêncio. Passos múltiplos, leves e ritmados, como se o solo tentasse contar uma nova história. Os galhos, antes imóveis, agora chiavam sob um peso.
uma perturbação sutil que te fez recuar lentamente. Seu corpo se rememorava naquelas histórias ancestrais de furtividade e caça, onde o invisível significa sobreviver. Cada respiração parecia amplificada, o som dos seus pulmões preenchendo o espaço vazio ao redor, enquanto seus músculos se preparavam para o desconhecido que insistia em se revelar. Aquela chama tão tênue e hesitante, que até então era um abraço caloroso, agora era o único farol em um mar de incertezas. Você notou, entre os troncos esqueléticos, um movimento distinto, uma silhueta vagarosa que emergia da névoa, mais sólida que o restante do cenário esmaecido. Não havia pressa, nem ameaça aparente, mas a aura ao redor carregava o peso de um segredo antigo, um convite silencioso para que o dia brutal da monotonia fosse quebrado. O frio mordia mais forte, como se soubesse que algo estava prestes a enrolar o mundo. Em seus dedos gelados, sua mão tentou reajustar os poucos gravetos que mantinham a fagulha acesa. Um gesto familiar que te reconectava à normalidade tênue desse cenário estranho. Ainda assim, seus olhos não conseguiam desviar da forma que se aproximava. Um frasco de luz quebrada no ar úmido, um lampejo fora da realidade conhecida, como se algo antigo pisasse devagar naquela vastidão esquecida pelo tempo. O som da própria fogueira parecia competir com o silêncio que crescia, e seu coração, teimoso, batia no ritmo descompassado da tensão. Um aroma metálico cortou suas narinas, uma nota diferente dentro da familiaridade da fumaça e da terra. Era como se o cheiro da chuva misturado ao ferro fundido anunciasse uma mudança, um deslocamento nas forças invisíveis que regiam aquele lugar. Sem nome, você ergueu a cabeça, tentando decifrar a origem dessa nova narrativa que a névoa se recusava a revelar. E enquanto o ar carregava o peso dessa espera opressiva, uma brisa suave se ergueu, balançando as folhas secas numa dança nervosa. Foi então que ele apareceu, tão inesperado quanto o primeiro raio de sol que pinta o horizonte. Silencioso, mas presente, uma figura vestida com peles remenadas, marcada pelo tempo e pela luta, surgiu entre as sombras. O rosto, embora parcialmente encoberto, deixou escapar um olhar profundo e observador, como a pedra que você já segurou, testificando testemunhos velados. O estranho não parecia uma ameaça imediata, mas carregava consigo uma linguagem própria, a de quem conhece os mistérios escondidos na expansão daquela terra crua. A fogueira, recitou, como se percebesse a nova companhia, lançando labaredas incertas que projetavam mais perguntas do que respostas. Você sentiu o corpo apertar o calor furtivo da chama, um refúgio e, ao mesmo tempo, um ponto vulnerável. Um silêncio se estabeleceu, pesado, quase palpável. Nenhuma palavra foi dita, mas uma comunicação invisível fluía no ar úmido. Era a conversa dos mundos que ainda não haviam se encontrado, das histórias que se insinuavam na fronteira do conhecido e do desconhecido. Seu olhar fixou o estranho, buscando um sinal, uma pista, qualquer frágil indicador que fizesse sentido naquele labirinto de névoa e expectativa. A vastidão primordial parecia pequena, aprisionada em um momento que poderia ser apenas o começo de algo maior e incerto.
Então, do fundo das sombras, um detalhe chamou sua atenção: o brilho súbito de um objeto refletindo a fagulha instável do fogo, rápido demais para ser seguido, mas claro o bastante para deixar seu coração pular. O som do estalo de uma flecha cortando o ar apareceu, firme e certeiro, um rasgo no silêncio que desfez a frágil paz. O fogo piscou, a névoa se espalhou como uma cortina ameaçada, e o desconhecido deixou de ser apenas sombra para se tornar uma chama na sua frente. E naquele instante, quando o mundo parecia pender entre a luz e a escuridão, você soube que o futuro não seria mais um eco do passado. Porque algo mudou. O convite invisível virou desafio, e o dia seguinte prometia não só despertar, mas confronto. E a sombra, que cruzou o campo entre você e aquele estranho, carregava a promessa de que aquela história ainda não contada acabava de começar a gritar para ser ouvida. O fogo, antes fiapo solitário, parecia agora um ritual sagrado, uma ponte tênue entre o seu isolamento e o mundo que se agitava na névoa. Você espirrou. O cheiro acre da fumaça, misturado à umidade da terra, invadindo as narinas com uma insistência quase rude. Aquela fragrância cortante lembrava um aviso antigo, como se o solo úmido sussurrasse segredos que você nunca pedira para ouvir. O frio persistia, uma presença fiel que se infiltrava nos ossos, fazendo-os ranger silenciosamente a cada movimento. As folhas secas, murchas, agora vibravam com uma leveza inquietante, um tremor suave que cruzava o ar silencioso. Não era mais só o vento, era algo mais sutil, uma energia estranha que parecia recobrir a paisagem com uma capa invisível, reta e opaca. Você se moveu devagar, cada passo tomando cuidado para não espantar o pouco calor que a fogueira ainda oferecia. A centelha parecida com um batimento cardíaco pulsava suave, porém insistente, e os seus olhos, acostumados à vastidão cinzenta, buscaram entre os troncos achatados, deslizando nas formas que a névoa grudenta fazia à sua frente. Foi quando um estalo mais forte cortou o ar. Não um estalo usual dos gravetos quebrando ao passo, mas algo mais seco e curto. Um ruído seco e interrompido, como um aviso antecipado. Seu corpo congelou, a pele arrepiada, o pulso batendo acelerado sem cerimônia. Na penumbra, pálida, você viu a silhueta. Não uma sombra indistinta que se dissolve com o amanhecer, mas uma figura que deslizava com uma paciência quase calculada. Ela surgia da névoa, a forma recortada contra o fundo cinzento da terra, um fragmento vivo mordendo o silêncio. Vestida em peles remendadas e marcas do tempo, aquela presença nada tinha de familiar, nem mesmo o conforto áspero das rochas polidas sob sua mão. Seu olhar encontrou o dela. Por um instante, existiu uma comunicação muda, uma tensão que parecia pendurar no ar, como exercício de equilibrar as brasas ainda vivas da fogueira. O estranho não falou. Era como se a voz tivesse sido guardada para momentos que não vinham sem a urgência do perigo. Você engoliu seco, o rosto contraído, por uma mistura de deslumbre e apreensão. O mundo ao redor escureceu levemente, ou talvez fosse o frio apertando, exigindo força extra para manter o corpo firme. Cada som parecia ter afiado sua nitidez.
o crepitar resignado da fogueira, o sussurro quase indecifrável das folhas, o próprio pulso ecoando como um tambor baixo. Então, sem aviso, o brilho traidor de um elemento metálico refletiu a luz trêmula. Um objeto, veloz e silente, feriu o ar. A flecha cortou o céu acinzentado com um som seco e definitivo. O impacto reverberou no espaço e na carne. Um rasgo no frágil véu da calma. A fumaça pareceu se agitar com ansiedade, serpentear em torno do fogo com uma urgência súbita, enquanto a névoa se dissipava, revelando mais movimentos atrás. Daquela figura misteriosa. Não eram passos, mas presença. Uma sombra deslizando. Uma promessa contida na pele arrepiada da terra. Você se pegou segurando a fogueira com mais força, como se o calor pudesse te isolar do que estava por vir. O desconforto do frio tornou-se um mero pano de fundo diante da ameaça que crescia invisível. Os olhos, acostumados ao silêncio do mundo, se oscilavam entre a chama e as manchas úmidas do solo, como tentando captar sinais antes que fosse tarde demais. A figura misteriosa fez um passo em sua direção, e o chão parecia absorver o movimento com uma reverência ancestral. O estranho não tinha pressa, mas carregava uma determinação que fazia o tempo parecer desacelerar, o ar ficar mais espesso, quase sólido. Cada fibra do seu ser vibrava em alerta, a poeira fina do lugar aderindo à pele como um lembrete da fragilidade. A fogueira entregava os últimos suspiros de calor, mas a luz dançante parecia agora dar forma às sombras que se esticavam pelo campo de visão, aderindo ao olhar como dedos de silêncio. Você tentou dar um passo para trás, mas a terra molhada engoliu seu peso, impedindo o recuo. O jogo de luzes e sombras, de repente, se rompeu pelo som. Um galho, seco, quebrando contra uma resistência invisível. O estalo foi o estopim para um silêncio ainda maior, uma pausa que carregava mais peso que o mundo. Então a figura parou, profundamente imóvel, como se esperasse algo que só ela pudesse ouvir. Seu coração martelou uma última vez contra o invólucro da pele, e a névoa começou a se esvair lentamente, revelando, além da forma, um brilho estranho. Olhos te reluziam na penumbra, vivos e fixos, contemplando a vastidão. A promessa de que o amanhecer traria mais do que luz se firmou no ar frio, e quando você voltou o olhar para o fogo, o que restava da chama se apagou num sopro súbito, como se o próprio universo tivesse respirado fundo antes de expelir algo que fazia o silêncio, aquele silêncio esmagador, se tornar impossível de ignorar. O dia seguinte não seria só uma repetição. Haveria um confronto. Você não sabia quando nem como, mas sabia, no fundo dos seus ossos, que aquela sombra que surgiu da névoa não era só um estranho. Era o prenúncio de uma história que começava a escrever o destino daquele mundo vazio e gelado. O futuro não estava apenas chegando, ele já tinha começado a tomar forma. A sombra daquele estranho ainda pairava na borda da névoa quando você, sem se permitir piscar, deu um passo na direção oposta ao brilho fugaz da flecha. O frio corroía a pele, mas o calor do fogo recém-apagado queimava mais fundo, no queixo, na garganta. Um fogo invisível, que não se acendia, mas que queimava a esperança. O silêncio reinava, denso,
pesado, como se todas as criaturas da mata tivessem congelado para ouvir e confirmar a nova ordem do dia. Você não sabia que movimento faria a seguir. Cada músculo, tenso, dividido entre o impulso da fuga e a necessidade de entender o que acabara de cruzar seu caminho. As sombras se alongavam, se retorciam, como se tivessem uma vida própria, um ensaio silencioso de uma peça que começava a se desenrolar naquela manhã. Você sabia que o que quer que tivesse vindo não era um acidente, nem uma casualidade da vida naquela vastidão primitiva. Era a presença, uma coisa que pulsava com uma intenção quase humana. Embora rodeada por um véu misterioso demais para ser decifrado de imediato. O vento, que até então parecia adormecido, soprou novamente, como um suspiro escorregadio entre as árvores nuas. O som das folhas secas farfalhou em resposta, agora não mais tímido, mas insistente, um sussurro crescente que parecia contar segredos. Antigos, segredos que você não conhecia, mas que de alguma forma ecoavam no lugar mais profundo do seu corpo. Você avançou com cuidado, a terra úmida cedendo sob seus pés, cada passo um pequeno ruído contra o sussurro do vento. A névoa, ainda espessa, parecia querer se abrir, como se hesitasse em revelar demais daquele mundo ainda indomado. À sua frente, a figura que antes tinha surgido lentamente tomava mais forma. Não era mais apenas uma silhueta desajeitada. Agora você podia distinguir fragmentos de pele marcada, músculos tensos, olhos velados por uma penumbra fria. A presença mantinha-se imóvel, como esperando por algo. Talvez um gesto, um sinal ou simplesmente o tempo. Você sentiu o desejo de falar, de perguntar, mas a resistência silenciosa daquela figura impunha. Uma calma desconfortável. A troca seria feita sem palavras, no espaço restrito entre o mundo conhecido e o novo que insistia em invadir. Então, o ar mudou novamente. Um cheiro estalado, metálico, voltou a invadir suas narinas. Não era o cheiro do fogo que já se perdera no vento, nem o da terra molhada. Era algo mais. O frio da lâmina se aproximando, mesmo sem som, mesmo sem forma precisa. O corpo respondeu de imediato, tenso e alerta, enquanto seus olhos captavam o reflexo de algo pequeno, veloz, cruzando o espaço entre vocês. Um brilho fugaz, uma flecha talvez, que rasgou o ar com a crueldade de uma promessa quebrada. Você recuou, sentindo a urgência de se afastar, mas a terra parecia sugar seus movimentos, pesado e pegajoso como as próprias horas perdidas naquele silêncio imenso. O estranho moveu-se então, rápido e decidido, quebrando a imobilidade como um gato que salta na sombra. A névoa fugiu da respiração dele, um sopro indignado que trouxe o ar de volta num estalar súbito. Você percebeu que não estava mais sozinho, e que a solidão que dominara aquela manhã havia sido quebrada, despedaçada por movimentos que carregavam histórias invisíveis. Os galhos se agitaram com mais vigor. O vento corria baixo entre as árvores como um aviso distante. O frio deslizou por sua pele como se carregasse dedos gélidos, fazendo cada poro se abrir em alerta. Você voltou o olhar para onde havia deixado a fogueira, imaginando se o que restava da chama poderia ser reacendido, não para conforto, mas como um sinal.
um pedido mudo de ajuda ou um marco de resistência. Mas o fogo não respondia. Ele estava morto, consumido pela súbita invasão daquela nova presença. O mundo ao redor pareceu respirar fundo, e num movimento quase imperceptível, a névoa se partiu numa linha tênue, revelando o contorno de outras figuras. Mais sombras longas, vestidas de mistério, emergindo do limiar da visão. Uma pequena tribo invisível, antes oculta pelo véu espesso do amanhecer. Você percebeu que aquela não era a caçada comum do dia, nem o simples encontro inevitável da selva primordial. Era um momento de passagem, uma fronteira entre o que fora seguro e o que agora exigiria coragem para enfrentar. O frio aumentava, mas dentro de você, um calor estranho. Começava a arder, não o conforto do fogo, mas a energia crua da antecipação, do perigo e da história que se descortinava à sua frente. Então, quando os olhos daquele estranho se encontraram com os seus, uma última vez, antes da névoa de novo os engolir, você soube que não poderia mais escapar do que estava por vir. A vastidão, até então um mar silencioso e imóvel, começava a se partir como um quebranto na alma do tempo, e naquele instante congelado, uma sensação dolorosa e eletrizante percorreu suas veias. O passado não era mais dono da história, porque aquela nova manhã carregava, invisivelmente, o som de uma batalha se preparando para acordar. A névoa finalmente cedeu pouco a pouco, como um véu que se levanta para revelar o chão e o céu, numa mescla de tons tênues. O sol, agora desalinhado da hesitação do amanhecer, irradiava uma luz que não queimava, mas acolhia. Você sentiu essa claridade deslizar pela pele, um toque suave que carregava a promessa de algo diferente. Não mais um começo cheio de ansiedade, mas um ciclo que poderia se fechar pela primeira vez. O frio que mordia seus ossos perdeu um pouco do vigor, como se o calor do dia começasse a tatuar nova vida na terra, despertando minúsculas forças que pareciam segui-lo com renovada atenção. A terra molhada grudava agora sob suas solas com firmeza, não apenas como obstáculo, mas como um campo onde passos se reforçavam em caminhos possíveis. Não era um território hostil, mas um espaço que passava a lembrar, enfim, um lar, mesmo que ainda pintado em tons de incerteza. A figura que havia surgido da névoa não desapareceu, tampouco avançou para a violência ou o conflito. Mantinha-se estática, um ser marcado por um passado rústico e uma presença silente. Seu olhar encontrou o seu numa comunicação muda, quase como uma troca de segredos entre duas histórias que precisavam se fundir para seguir. À sua volta, o silêncio do bosque tornou-se menos pesado, mais habitável, como se finalmente permitisse um alívio que se anunciava tímido, mas sincero. Você percebeu que aquela presença não era apenas um estranho. Era o reflexo de uma história contada em ecos de luta e sobrevivência, a mesma que você carregava, moldada pelas dificuldades da vida naquele espaço cru. A promessa de conflito deu lugar a uma trégua, um reconhecimento tácito de compartilhamento daquele habitat e das dores já vividas. O ar ficou denso, mas não opressor. Era o ar do entendimento inesperado nas vielas do silêncio. O fogo, que antes era uma fagulha trêmula, agora parecia pulsar com nova cadência.
O azul cinzento do céu começava a se abrir para um espectro suave de estrelas que resistiam à luz da manhã. Você se aproximou lentamente, alimentando as brasas com os últimos gravetos, sentindo o calor se espalhar por dentro, não só como fogo, mas como remetente de um conforto que ia além do corporal. O cheiro de fumaça tomou um tom doce, não mais da ameaça de invasão, mas da recriação de laços. A vastidão, antes ameaçadora, parecia se transformar num abraço tímido, onde cada sopro de vento carregava segredos antigos, agora acolhidos sem ansiedade. Até os insetos começaram a retomar suas canções com uma gentileza quase compassiva, tecido sonoro que parecia abençoar a nova calma que se instalava. Você respirou fundo, sentindo o ar preencher os pulmões num ritmo cadenciado, como se o universo estivesse baixando o tom, baixando a campainha do alerta, para abrir a porta da serenidade. Os passos que antes eram hesitantes encontraram firmeza, e o corpo cansado pôde relaxar sem o medo do invisível pressionando as costas. As folhas ao redor, finalmente móveis, balançavam numa dança sutil que celebrava o recomeço, o ciclo da vida que prosseguia apesar de tudo. A névoa tornou-se uma mera cortina ao longe, dissolvendo-se na promessa de um dia onde a narrativa deixava de ser urgente para se tornar presente, acompanhada do ritmo sereno do agora. Você encarou o horizonte uma última vez, não buscando ameaça, mas encontrando ali uma vastidão que não significava mais abandono, apenas a vastidão das possibilidades futuras. A terra, a névoa, o fogo e aquele estranho compartilhavam agora um silêncio que falava daquilo que nenhuma palavra precisaria explicar. A aceitação, a continuidade, o princípio de uma história que não precisava ser contada com pressa nem medo. O frio residual se foi como um suspiro final e inventou espaço para o calor da presença, da respiração compartilhada, da vida que persiste contra todas as probabilidades. O momento se estendeu numa recepção íntima, aquela largueza silenciosa, onde a emoção se dissolve em paz e a mente pode finalmente se soltar. E enquanto o sol subia lentamente, apagando as últimas sombras, um conforto suave o envolveu. Aquele tipo de conforto que se permite sentir apenas quando a luta cessa e o corpo encontra seu próprio ritmo para cavar descanso. Você fechou os olhos, sentindo o pulsar do fogo, o soprar do vento, as histórias ancestrais que agora podiam repousar, deixando o futuro repousar junto. A vastidão primordial, antes um espaço de tensão e silêncio opressivo, agora sussurrava canções doces, lentamente embalando cada pensamento para um sono merecido. O desconhecido que se anunciava perdeu seu presságio ameaçador para dar lugar a algo mais profundo, a certeza de que a jornada havia encontrado um pouso e que o amanhecer que vinha logo ali era só mais um passo suave no ciclo inabalável da vida. Você se acomodou finalmente, deixando o calor do fogo trêmulo embalar a pele fria, a respiração desacelerar e o coração encontrar sua paz. Lá fora, o mundo continuava, calmo, vasto, infinito e cheio de histórias ainda por vir. Mas naquele instante, o presente era tudo, e a quietude era um abraço incontestável. E assim,
enquanto as primeiras luzes se enfiavam pelas árvores, a vastidão antiga se fechava num cochilo tardio. Um descanso merecido depois de tanto silêncio e suspense. O futuro podia esperar, porque por agora tudo o que restava era a paz suave de estar, simplesmente estar. E você finalmente podia, enfim, deixar o sono te levar.